Olá, boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje entramos relativamente tarde e por isso pedimos então as sinceras desculpas. Vamos hoje analisar alguns temas que marcam a atualidade e para isso conto com a presença dos meus três convidados. Falo-vos do Dr. Rongoane, do Dr. Alfredo Magomize, engenheiro Alfredo Magomize, e também falo do Dr. Gundana. Vamos começar por analisar esta campanha para as eleições intercalares em Nampula, que arrancou ontem, e vamos começar por analisar primeiro, dentro do contexto da campanha eleitoral e destas eleições intercalares, vamos começar por analisar esta denúncia por parte da Renamo, que diz haver irregularidades nestas eleições intercalares e que tem que ver com a preparação das eleições em Nampula. Este partido, a Renamo, diz que houve alteração do número de eleitores nos cadernos de recenseamento de 2014 que serão usados para o escrutínio naquele município. Nós vamos ver uma reportagem e vamos então depois ouvir a análise dos convidados. Liderada pelo mandatário do partido, André Majbir, a equipe da Renamo dirigiu-se esta sexta-feira à Comissão Nacional de Eleições para denunciar irregularidades na preparação da eleição intercalar em Nampula. A Renamo diz que houve alteração do número de eleitores registrados no recenseamento feito em 2014. Diz mais que alguns cadernos não têm sequer um eleitor inscrito e, em alguns casos, multiplicaram-se os cadernos de eleitores. Fomos detectar, por exemplo, na EPC de barragem, também em Nampula, a existência de um caderno do distrito de Mujiqual, posto administrativo de Namis, da escola Chamamate. Esse caderno tem 800 eleitores. Portanto, achamos que é uma irregularidade grave ser constatado um caderno de um outro distrito no município de Nampula. A outra irregularidade que nós constatamos é que existe um caderno da EPC de Maria da Luz Guebuza que pura e simplesmente não abre. Então não sabemos quantos eleitores é que estão naquela Assembleia de Voto. Há também eleitores que estão inscritos em mais de um caderno. O partido de Afonso da Cama quer que estas irregularidades sejam corrigidas antes do início da campanha eleitoral, que arranca já na terça-feira. Esta correção dos erros que nós constatamos tem que ser feita na presença dos técnicos provenientes dos partidos políticos, no âmbito da colaboração dos partidos com a Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições ouviu as preocupações da Renamo e diz que ainda vai avaliar a matéria. A eleição intercalar em Nampula acontece já no dia 24 do corrente mês. Ora bem, acabamos por acompanhar este apontamento de reportagem que dá conta destas supostas irregularidades denunciadas pela Renamo. Antes mesmo de entrarmos para o debate, quero apenas dizer que a bancada da Frelimo foi convidada a estar aqui presente, mas não estará cá por razões alheias à vontade daquela bancada. Vou começar por si, Dr. Gundana. Como é que analisa esta denúncia feita pela Renamo um pouco antes de se começar esta campanha para as eleições intercalares? Muito obrigado. Antes, porém, queria agradecer a Deus pela vida e saudar a todos que nos acompanham, a CSV, ao programa, aqui aos grandes ilustres que estão aqui neste painel. De facto, dizermos que Deus quis que cheguemos em 2018 e comecemos a assistir, de facto, a este cenário. Eu penso que é importante que todos os concorrentes estejam vigilantes e atentos a qualquer tipo de falha do sistema ou aquilo que se considere como irregularidades. De facto, a CNE, apesar de ter sido a situação de Nampula não ser aquela que se esperava de uma preparação mais calmo,
Aqui não existe um jogo da transparência que deve ser misturado com algo intransparente. Eu penso que o STAI e a própria Comissão Nacional de Eleições deviam se acautelar de todo e qualquer tipo de mancha no processo que se espera transparente. Eu acho que está de parabéns a Renamo, está de parabéns o seu trabalho que fez para fazer a comparação e verificação dos cadernos e poder detectar esse tipo de situações muito antes do processo estar de facto lá. Imaginemos que aqueles de Mungiqual soubessem de que tem um caderno Y que está no município e que quem fosse para lá pudesse votar. Então estaríamos aqui a dizer que o município a população de Mungiqual que está registrado naquele caderno podia votar no município de Nampula e esse voto ser contado. E se não votassem, como é que seriam os eleitores que estão naquele caderno? Nós sabemos que os processos eleitorais não têm sido muito transparentes nos últimos anos, ou desde que começamos a nossa democracia em Moçambique. Exato. Eu penso que foi bom detectar cedo e solicitar que a Comissão Nacional e o STAI corrijam. Exato. Portanto, Dr. Ronguano, vou para si agora. É necessário esta vigilância por parte dos partidos que estão, portanto, envolvidos neste processo. O que tem a dizer com relação a esta denúncia da Renamo, que diz que houve a alteração dos cadernos eleitorais e alguns estavam escritos, outros não. Que mensagem a Renamo quer transmitir com esta denúncia? Bom, em primeiro lugar, gostaria também de cumprimentar os colegas do painel e cumprimentar também os telespectadores. É a primeira vez que falamos praticamente neste ano de 2018, augurar para todos eles e para também os colegas do painel que tenham um 2018 cheio de felicidade, de bênção. E também, como estamos numa época de eleição, não podia deixar de parabenizar o nosso candidato, Carlos Said, pela forma brilhante como entrou nesta campanha. Vou pedir claro então que nós vamos ir lá com mais tempo, mas para já, voltando à questão das irregularidades, é que é importante as pessoas perceberem, estamos a falar de irregularidades porque há uma eleição, porque acredito que aqueles que nos assistem, sobretudo no estrangeiro, estão a ouvir falar de irregularidade, podem não estar a perceber que não estamos, de fato, em eleições, e estas eleições estão a ser marcadas, de fato, por estas denúncias de irregularidades, mas também pela morte de alguns mitos, como aquele que se dizia que o MDM não tem mais apoiantes em Nampula, portanto, parece que foi isso desmentido, e é porque foi desmentido isso que também o MDM já veio a público apresentar também as mesmas e até outras diferentes irregularidades do mesmo processo eleitoral. Para dizer que a questão das irregularidades em Nampula não só foi denunciada pela Renamo, portanto a Renamo foi o primeiro a fazer, mas também o MDM, tendo constatado as mesmas e outras irregularidades, já veio a público referir essas irregularidades. Portanto, para dizer que se considerarmos que há três concorrentes principais partidos parlamentares, embora exista também o partido da Muturopo, existe o AMUSE, mas estamos a falar de partidos parlamentares, são três que estão a concorrer e dois deles já vieram denunciar estas irregularidades. Estamos a falar de 2/3 contra 1/3. Eu penso que só esta maioria que está a mostrar-se preocupada, gastada, é caso mais do que suficiente para a CNE e o Estado, portanto, os órgãos eleitorais, levarem muito a sério estas denúncias, porque estamos a dizer que na CNE são estes três partidos que estão representados. E quando estes três partidos representados, 2/3 vêm a dizer que não, vocês CNE, vocês STAI, não estão a cumprir com o vosso mandato, não estão a fazer um trabalho que agrada, afinal, aos vossos mandatários, eu penso que só isto é sério para que os órgãos eleitorais possam olhar com muita
seriedade para essas irregularidades, porque repare que aquilo que está a ser dito agora já foi dito em muitas outras eleições. Estamos a falar de eleitores fantasmas, estamos a falar de trocas de cadernos, estamos a falar de nomes que... Estamos a falar de um conjunto de irregularidades que já tem história nos nossos processos eleitorais. O que é que muda aqui? O que muda aqui é uma coisa apenas, é que até, digamos, os processos antigos, o nosso governo e as suas instituições era credível em relação às instituições internacionais, aos países que apoiam o orçamento do Estado, sobretudo os países europeus, mas esses países também já foram enganados. Portanto, para dizer que estamos a denunciar estas irregularidades num contexto em que a própria comunidade internacional já se apercebeu que este governo não é credível, que este governo pratica fraudes na sua gestão e quem engana uma vez engana duas. Portanto, eu penso que nós temos que estar atentos, portanto, e reconhecer de fato que se há essa queixa tem procedência. Porque antes, quando os partidos políticos denunciavam perante a comunidade moçambicana, perante a comunidade internacional, que há irregularidades, pensavam-se que tinham medo das eleições, mas agora já se sabe que estamos diante de um governo fraudulento. Preciso termos a peito estas denúncias, porque, afinal de contas, para o próprio processo, para a credibilidade do próprio processo, para a lisura das próprias eleições, é importante que os participantes, as equipas, todos estejam convencidos que está a ser, por exemplo, só para dar exemplo, denunciaram-se estas irregularidades, mas há outras que até já circulam nos WhatsApp. Portanto, eu acho que é importante que os órgãos eleitorais, que a própria Procuradoria, porque isso também é um dado interessante, porque vimos em Nampula como a Procuradoria, o Correio, os tribunais administrativos, há irregularidades aqui e acolá, não é? E nós, como partidos da oposição, fomos vítimas, digamos, destas denúncias. Queremos também que, neste momento em que a oposição denuncia que há estas irregularidades, a Procuradoria, queremos ver que os órgãos eleitorais tomam a peito, pelo menos sermos ouvidos. Não podemos apenas dizer que há irregularidades entre a Procuradoria quando é um partido de oposição que está em causa. Queremos ver que o mesmo empenho que teve quando era a oposição que estava em causa, tenha também perante esta situação. Vamos então pedir, sei que vai ser um bocadinho difícil, mas vamos tentar dissociar um pouco esta questão partidária. Estamos em campanha eleitoral e não podemos aproveitar, digamos assim, este espaço para podermos beneficiar em detrimento de outros partidos. Eu vou pedir aqui a sua opinião, Dr. Engenheiro Magomize, para explicar como é que esta situação ocorreu, já que estamos a falar de um partido no qual faz parte, a Renamo, que veio denunciar esta situação. Muito obrigado. Permita também que use desta oportunidade para agradecer e exaltar ao bom Deus pelo novo ano, 2018. Assim Ele permitiu. Estamos no primeiro programa do ano, é uma satisfação. Também aproveitar esta oportunidade para pedir a graça do Deus para que possa superabundar para Moçambique, para as nossas lideranças, para que possam ser orientadas, capacitadas a construirmos um país alicerçado numa paz efetiva e, por conseguinte, um desenvolvimento econômico e social que possa ser cada vez mais justa e equilibrada para as nossas sociedades. No segundo plano, saudar os colegas do painel, assim moderadora, aos moçambicanos via a STV, minhas saudações assim vão. Indo concretamente para a questão que coloca, que é a questão das irregularidades denunciadas pelo partido Renamo, o partido de que faço parte, permita que diga que isto revela, em certo momento, de um lado, o nível de crescimento, maturidade
e o trabalho que o Partido Renamo tem feito, tal que em tempo recorde conseguiu fazer uma comparação dos cadernos que serão usados para a votação dos eleitores constantes em 2017 e dos eleitores que constaram em 2014. E nesta comparação permitiu chegar a um dado apurado das tais irregularidades que foram enumeradas. Dentre elas, houve movimentação de cadernos de alguns distritos para o município de Nampula, existência de cadernos que não abrem, cadernos com com cadernos deslocados de uma mesa para outra. Tudo isso revela um crescimento, revela uma organização que o próprio partido está tendo no sentido de cada vez mais controlar o processo eleitoral, por um lado. Por outro lado, eu sinceramente confesso que estou altamente desgastado quando pretendemos criar uma sociedade, um país em que a meta é sempre conseguir os objetivos por meios, sobretudo, errados. Não, conseguir os resultados com base nos meios errados. Eu conheço o Dr. Naif, o diretor do STAI, e eu lamento muito para que ele esteja a dirigir uma instituição que, de forma... Isto é vergonhoso para um município como Nampula, pequeno. O Dr. Naif sabe, com a sua direção, que o controle seria bastante cerrado. E trazer coisas tão feias, quer dizer, descer a um nível tão ridículo, tão baixo como esse, em que leva-se eleitores de um distrito não municipalizado para a autarquia de Nampula, introduzir lá cadernos que não abrem, eleitores jamais. O que é que nós estamos a fazer? Será que alguém que se diz profissional, que se diz técnico, acorda, sai da sua casa, diz que vai ao trabalho para pensar, para mentir, para roubar, usando meios e recursos do Estado? Aqueles funcionários, aqueles técnicos que assim fizeram, são pagos pelos dinheiros dos nossos impostos. Por conseguinte, são usados para roubarem a outros moçambicanos. Isto é doloroso, isto revela uma sociedade depravada, revela uma sociedade sem o mínimo de cultura, uma baixeza total que as pessoas já perderam a vergonha. Exato. Quando vamos ao nível de trazer um caderno de um distrito, Mogiquala, para a cidade de Nampula. Que vergonha é essa? Mas esta situação... Por outro lado, conheço também o presidente da Comissão Nacional de Eleições. Eu não queria falar dos outros aspectos de âmbito religioso, mas há que ter o mínimo de vergonha. Senhor Presidente, tenha vergonha de proclamar eleições, de fazer uma mensagem como fez aquela em que deseja que eleições sejam livres. E por detrás há instrumentalização de situações de nível tão baixo como aquelas, com colaboração de gente que esperamos que seja honesta. Sinceramente, isto revela que as pessoas não têm moral, as pessoas não são humanas, não perderam a racionalidade. Portanto, vamos nos concentrar no que é essencial. As irregularidades que foram detectadas e as outras que não foram detectadas, esperamos que a Comissão Nacional de Eleições... Portanto, a Comissão Nacional de Eleições de Administração Eleitoral já tomou nota e diz que vai averiguar esta situação. Averiguar coisas que programaram. Tem dúvidas que isso foi programado? É deliberado. É deliberado. É deliberado. Estas são as irregularidades que foram detectadas. E aquelas que não foram detectadas. Isto é deliberado. Exato. Isso não é a primeira vez. Portanto, a Renamo está de parabéns, porque revela aqui uma maturidade, revela aqui um trabalho afinco. Vamos ouvir aqui então a opinião do Dr. Gundane. Aliás, começa já, desde já, a se trazerem provas evidentes daquilo que se pretende para manipular as eleições. Exato. Vou pedir aqui a opinião do Dr. Gundane. Esta questão que não foi ainda comprovada, portanto, são suspeitas, é preciso que a Comissão Nacional de Eleições investigue essa situação e que venha explicar o que é que efetivamente está a acontecer com relação a esta denúncia. Mas isto serve de alerta aos partidos para terem muita atenção durante as eleições.
Não estou a falar só desta eleição em Nampula, mas nas que nós vamos ter este ano e próximo ano. Sim, primeiro até porque dá razão aos partidos de quererem estar nos órgãos eleitorais. Este é o primeiro passo. Por que os partidos dizem que queremos estar nos órgãos eleitorais? Imagina se não estivessem lá. Segundo, é que de facto demonstra que os órgãos eleitorais, os fazedores do processo dos órgãos eleitorais, até porque parece dar mais aquele espaço para não exigir paridade, parece que dá esse aso de que talvez se tivéssemos dois, ninguém sai sozinho e faz alguma coisa sem conhecimento do outro. A terceira questão aqui é que a CNN não está em altura nem está de se auto-investigar para este tipo de processo. E isto é muito complicado de se fazer a auto-investigação e detectar se de facto nós fizemos de propósito ou trocamos, não vimos que esses cadernos... Se quer investigar, porque aqui não é um caso de que os partidos têm cadernos diferentes, é ato de comparação. Os cadernos que a própria CNE deu aos partidos, pegou-se nesses mesmos cadernos para comparar com aqueles que a própria CNE está a usar ao nível local. E foi-se ver no ato da comparação que não, alguma coisa aqui está errada. Sim, é isso que nos deram, mas isso que estão nos dando não é isso que funciona aqui, porque esse caderno de um distrito está aqui. Esse caderno tem eleitores escritos aqui, escrito num outro caderno, e no fim do dia, esse eleitor chegaria numa mesa e era dito que o seu nome não está aqui, está numa outra mesa, e no fim do dia o seu nome não vai exercer o seu direito. Então, eu penso que... Mas pode haver enganos, podem haver equívocos, enganos com relação a... Mas já estamos num nível que não deve existir isto. Já estamos num nível muito crescido. E a máquina, o número de pessoas que temos hoje nos órgãos eleitorais, não dariam esse espaço, o conhecimento. Primeiro, por exemplo, o caso do próprio STAI. O seu corpo máximo vem de longo tempo a fazer um processo eleitoral. Eu quero acreditar que alguma coisa, de facto, premeditadamente foi feita. No mundo normal, eu acho que o presidente da Comissão Nacional de Eleições deitou a nu de que ele não está a dirigir um processo, não está a ver, se é que não está a ver. Se está a ver, então ele é cúmplice. E eu acho que não está em condições de arbitrar as próximas eleições de 2019. Isto significa que deveria ser... Eu penso que ele já vem do escândalo do último processo de 2014. A contestação foi maior e ele manteve-se. Eu penso que agora está a começar mal com as intercalares. Vamos daqui a bocado, em outubro, as eleições municipais no seu tudo. E não sabemos como é que vai ser até 2019. Então, quando se começa com um árbitro desse jeito, que não sabe como é que está-se a jogar, como é que se pegou a bola à mão, e tem que recorrer a vídeo-árbitro, que nós não temos os vídeos-árbitros, e os vídeos-árbitros são os próprios partidos que estão interessados no processo. Eu acho que, de facto, o senhor presidente da Comissão Nacional de Eleições, e agora o próprio diretor nacional do STAI, estão com moral baixa de poderem dizer que, de facto, vão arbitrar na transparência. E é preciso que alguém, de facto, entre no jogo para investigar estes dados e se comprovar, como já se comprovou ao nível do partido, que eles já estão a levar muito tempo, o que eu vi naquele discurso, pedia-se que a CNE se pronunciasse antes do início da própria campanha, não é? Porque as pessoas agora, o que vai acontecer, por exemplo, estava a falar com alguns colegas e amigos das universidades lá, diziam-nos, por exemplo, é possível se está a transportar pessoas que vão ser delegados de candidatura, não é? No nível do município, e terão um voto especial, e eles não são naturais daí. O que está a acontecer, se trocamos cadernos, se trazemos cadernos dos distritos para o interior, então o que não vai ser trazer pessoas para o interior e transformá-los em delegados de candidatura para terem um voto especial? Exato. Então, há aqui uma vigilância total que eu acredito que os partidos precisam. Exato. Dr. Ronguano, eu estava aqui a dizer que podem surgir enganos, equívocos, em que um caderno possa aparecer numa determinada mesa, enfim. Isto pode acontecer? Bom, erros podem acontecer, sem dúvida nenhuma. Agora, há um nível de responsabilidade que quem comete esses erros deve ser responsabilizado, porque, afinal de contas, é preciso lembrar que no nosso ordenamento jurídico existe o que chama de negligência. Portanto, negligência é uma desordem. Portanto, quem
for negligente no exercício das suas funções, tem de ser punido por isso, tem de ser responsabilizado por isso, para dizer que os erros, se forem erros no aparelho do Estado, nas funções públicas, não são toleradas, não é? Portanto, você pode ter errado, mas errou onde era suposto não errar, porque quando foi admitido para aquela vaga, era suposto que tinha a competência, os conhecimentos e a perícia necessária. Portanto, se não estás a cometer aqueles ilícitos de forma deliberada, que é aquilo que também é preciso provar, ainda existe a questão da negligência. E a negligência é tão problemática como os erros deliberados. Portanto, não há forma de se escapar. Bom, foi um engano. Enganou, pois é, mas não devia ter se enganado, porque isso é como um condutor. Exato. Doutor Magomice, engenheiro Magomice. Minha querida. O que é que tem a dizer com relação a esta questão de haver ou não engano? A Comissão Nacional de Eleições disse que vai averiguar esta situação, mas defende esta questão de se constituir uma comissão independente para avaliar, analisar esta denúncia? Já que os partidos estão céticos quanto a esta função da própria CNE em dar uma explicação com relação a esta situação? Não. De forma particular, o meu partido, o Partido de Renamo, nunca concordou com a forma como as eleições são organizadas. Existem dois órgãos que organizam e realizam eleições, que é a Comissão Nacional de Eleições e o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. É desejo, vontade de Renamo, que o STAI seja extinto, ou seja, aqueles departamentos sejam inclusos dentro da Comissão Nacional de Eleições. Por quê? Porque na Comissão Nacional de Eleições já existe uma organização que permite que os partidos políticos que concorram às eleições os outros tenham um mínimo de controle. No Secretariado Técnico da Administração Eleitoral existe uma máquina técnica que presta conta ao Ministério da Administração Estatal. E é esta máquina técnica que organiza todas as manobras técnicas que influenciam nos tais resultados. Ora, vejamos. A cidade de Nampula terá cerca de 50 assembleias de votos. Em 50 assembleias de voto, percebe-se que hajam 30 cadernos novos. 30 cadernos novos. É perceptível. Este é um erro humano aceitável. É um erro técnico aceitável. 30 cadernos. Nestes 30 cadernos, cerca de 2.400 eleitores novos que não estiveram em 2014. Esperava-se que tivéssemos, quer dizer, Deus me perdoa, que tivéssemos eleitores a menos porque alguns perderam vida. Mas pelo contrário, não. Em Nampula, o STAI conseguiu fazer nascer mais pessoas crescerem para em menos de 5 anos atingirem 18 anos para votar. Isto é uma vergonha. Quer dizer, mais uma vez, isto dá aso, como dizia o colega do painel, o Domingos, que, na verdade, o STAI representa um instrumento, um órgão extremamente perigoso para a democracia no país. O STAI quer dizer, está a flagelar a democracia no país, está a fazer regredir os esforços que todos nós pretendemos construir. Por isso, de uma vez por todas, é preciso que se tomem medidas enérgicas, medidas que possam corrigir a atitude e o comportamento dos STAI. Eles não funcionam, que voltem para a sua proveniência, para a administração estatal. Exato. E que o STAI, aliás, a CNE possa realizar todas as operações. Se necessário, contratar novas pessoas, porque o Estado tem dinheiro para isso, quando for necessário, para que sejam formadas e que possam obedecer. Porque do que eu sei, aquele STAI não subordina a Comissão Nacional de Eleições. Prepara, organiza as suas eleições. O presidente da Comissão Nacional de Eleições apenas recebe relatórios que nem tem como provar a veracidade daqueles fatos. E eu confesso agora, e eu posso desafiar o presidente da Comissão Nacional de Eleições, que ele não sabe dessas situações. Foi informado e ficou, talvez, admirado quando viu a Renamo fazer isso. Portanto, o STAI, de forma
premeditada, está a fazer regredir a democracia em Moçambique. Exato, Dr. Gundana. É preciso que isso seja corrigido, tenhamos coragem. Não podemos, moçambicanos, continuar a construir um país na base de ilegalidades. Exato. Já tivemos casos, dizia o colega aqui, o caso das dívidas, quer dizer, tudo é roubalheira. Até quando? Dr. Gundana, esta situação, esta denúncia pode manchar este processo de eleições em Nampula? A partir do momento em que há uma denúncia como esta, todo o cuidado é tão pouco e que todo um processo precisa, de facto, agora os órgãos eleitorais provarem com A mais B que foram tão transparentes que perceberam que todos estão atentos. Mas até então há um silêncio total, absoluto, por parte da CNE. Este é o problema. Aquilo que eu estava a dizer, autoavaliar-se, autocondenar-se vai ser muito difícil, porque provas como essas que aqui ditam mais de 2.000 eleitores, mais de 2.400 eleitores aparecem para um processo de pouca gente como uma cidade daquela. Quer dizer, mais de 30 cadernos aparecem para um punhado de um grupo de pessoas como aqueles. Eu acho que é a pior espécie de vergonha das duas facetas que aqui, por exemplo, o colega Torunguana dizia, desleixo ou negligência. Quer dizer, estamos a dizer aqui que os órgãos eleitorais, a Comissão Nacional de Eleições, tem que estar em cima do próprio STAI. Se o STAI, de facto, não aceita ser subordinado à Comissão Nacional de Eleições, se o presidente da Comissão Nacional de Eleições não sabe o que se passa no braço executivo, estamos a falar aqui que é a Assembleia da República que não sabe o que se passa no governo, o governo que é fiscalizado pela mesma Assembleia da República. O que estamos aqui é esta questão. A CNE é o órgão deliberativo, o STAI é o órgão executivo. Não é? Então, sendo assim, aqui há que se encontrar um meio termo no futuro. Por isso eu estou receoso do que vai ser outubro e o que vai ser 2019. Por quê? Se em 2014 estes mesmos órgãos eleitorais nos levaram ao retrocesso pelos resultados que trouxeram, pela forma como conduziram o processo, Moçambique veio ao conflito que derramou sangue e vidas de pessoas que defenderam a normalização do Estado, foram assassinados aqui em plena cidade capital, porque defendiam que era possível se chegar a meios termos. E estes mesmos órgãos eleitorais, dado chance de continuar dentro do seu mandato, agora num processo que Deus quis que se experimentassem para se perceber até que ponto eles mudaram e não mudaram, parece que pioraram. E se nós temos 53 autarquias, em uma autarquia cometemos erros como estes, nos 53 autarquias, o que vai ser? Nós temos um processo, por exemplo, que vai recensear o distrito todo para se votar apenas na vila. Como é que isto, esse CNE, estará a preparar este processo para que aconteça e que os eleitores, de facto, da vila sejam da vila, os eleitores que não são da vila não sejam da vila? Esse é que é o outro problema, porque se hoje puxamos Monjiqual para Nampula, e se trocamos, e se temos eleitores inscritos em vários cadernos, e se temos cadernos que não têm eleitores, que ninguém vê, mas acreditam que o próprio órgão vê esses eleitores nesse caderno, não é? Se o caderno não abre, ou abre e não se vê nada, mas é um caderno contado, e que ninguém sabe se abre no sistema deles e não abre no seu sistema. Então, há aqui uma mensagem que... Aqui uma mensagem desesperadora dos cidadãos moçambicanos, e os partidos são os donos do processo. Eles querem que o processo seja justo, seja transparente. Então, esta necessidade da transparência é maior que hoje mesmo estamos a ver carros do Estado estampados a fazerem campanhas ao nível de um município tão pequeno como aquele, que tudo é fácil de se ver. Então, hoje mesmo estamos a ver drones que foram comprados pelo INGC para controle de cheias, até se dizia para a zona centro de Sofala, estão a fazer campanha em Nampula, a carregarem panfletos de partido político. Eu acho que há muita coisa aqui que acaba, de certa forma, criando com que as desconfianças cresçam, e nós estamos a não evoluir para um processo fácil de paz, de transparência, de tranquilidade e de liberdade. Exato. Isso é mau.
Nós vamos passar para mais um apontamento de reportagem, desta vez sobre a outra denúncia, no caso do MDM e da Renamo, que também denunciaram outra irregularidade no apuramento dos candidatos a agentes de educação eleitoral. Estes dois partidos acusam o diretor do STAI distrital de Climane de alguns nomes, portanto, não abonatórios. Nós vamos ver este apontamento de reportagem e voltamos para a análise dos convidados. Até já. A Renamo, na pessoa do delegado político distrital de Climane, apresentou alegadas provas de uma lista onde mais de 600 candidatos que passaram por entrevista, cerca de 70 foram apurados e daquele número 7 candidatos não passaram pelo processo de entrevista. E o mais caricato é, a lista das pessoas que foram entrevistadas é esta, 600 e tal pessoas que estão nessa lista. Os apurados são estes, nesta lista de aproximadamente 79 pessoas, dos quais tem nome de pessoas que não foram entrevistadas. Conforme vê, esses nomes estão assinalados, são nomes de pessoas que não passaram pela entrevista. Igualmente, o Movimento Democrático de Moçambique denunciou a alegada falta de transparência no processo de seleção de candidatos a agente de educação cívica eleitoral. Estamos aqui a notar que o STAI distrital está a introduzir pessoas para fazerem parte com que objetivo não sei. Nós já vamos remeter uma carta de impugnação, não é, a dizer que nós não estamos satisfeitos pelo processo de seleção, como foi feito até o apuramento dos candidatos, daí que todo um processo tem de ser anulado e recomeçar-se. O diretor do STAI, ao nível do distrito de Climane, já reagiu à acusação. Todos que estão apurados na lista da pauta, todos passaram por entrevista. Nós criamos 2 júris de entrevista, que eu tenho aqui. Este aqui são os juros, 2 juros. Esse primeiro júri, onde entram todos os técnicos do STAI, não posso precisar a sua proveniência, mas todos mesmo, primeiro júri, funcionou aqui a mando dos diretores adjuntos aqui. Este segundo júri, onde encosta meu nome, funcionou exatamente aqui atrás para atender todos atrasados. Pode procurar com um dos entrevistados, há de perceber que tinha os juros assim e juros ali. Que era para quê? Esses que incorporamos, todos foram entrevistados por mim. Lá. Exato, acabamos de acompanhar esta reportagem que mais uma vez os partidos políticos da oposição denunciam irregularidades ou então falta de transparência no processo de seleção dos agentes à educação eleitoral. Dr. Ronguane, eu vou começar por si. Os partidos, portanto, reclamam do surgimento de nomes nesta lista e que estes mesmos nomes não passaram por uma entrevista, ou seja, caíram de paraquedas para esta lista que está agora nas mãos do STAI, portanto, da cidade de Climane. Bom, eu preciso perceber 2 coisas. A primeira é que, com ou sem irregularidades, as eleições em Nampula já estão ao rubro, há uma campanha que está a ser feita e as eleições em todos os municípios vão acontecer, de fato, no dia 10 de outubro. Portanto, é preciso também, enquanto lutamos junto das instituições contra estas irregularidades, esclarecer e convidar a população de Nampula, já que estamos a falar de Nampula em primeiro lugar, mas também a população dos outros municípios, que a forma de combater estas irregularidades é, de fato, votando em partidos sérios, como o caso do MDM. Nós vamos deixar esta questão da campanha. Eu estava a dizer isso, não é campanha. Deputado, não, é que pode acontecer que... Vou pedir que se distancie da campanha eleitoral, senão mandamos a fatura. Não, a questão que acontece é o seguinte, é que nós, enquanto acontece o processo, podemos estar a discutir irregularidades, mas no final de dia, acho que estamos todos de acordo, a jornalista também está de acordo, que apesar de tudo que nós estamos a falar, a CNE, muito provavelmente, como já foi dito,
Portanto, é ela que tem que se investigar a si mesma, não há de fazer muito, há de haver eleições. Portanto, temos que também pensar, não só constatar que, olha, há irregularidades, há isto, porque se calhar o nosso adversário é exatamente isso que quer. Nos pôr, vai fazendo uma irregularidade ali, outra ali, para nos pormos a falar da irregularidade e não falarmos daquilo que importa. Mas qual é a solução dessas irregularidades? Porque já foram provadas irregularidades em Nampula, estão a ser provadas irregularidades na Zambésia, e aí um pouco disso que acontece em todas as províncias, incluindo a província de Maputo e Maputo cidade e por aí fora. E a oposição tem a capacidade, tem a pujança de travar esta Por isso que eu estava situação? a dizer que uma das formas de nós, como oposição, mas sobretudo o povo moçambicano, que é o principal interessado, travar com estas brincadeiras, com essas fraudes, é votando mesmo naqueles que não são então corruptos, porque o que nós estamos a ver é, de uma forma reiterada, de uma forma deliberada, alguém que, primeiro, faz as irregularidades para tirar dividendos, segundo, faz as irregularidades para nos distrairmos, em vez de falarmos dos manifestos, para falarmos daquilo. Estamos nós estamos já aqui a falar apenas Estamos a falar de uma denúncia relacionada ao próprio órgão que rege esta e não a nenhum partido. Portanto, não há uma acusação do partido tal e essa irregularidade. Esteja a fazer essas nós não somos ingênuos. Quando estamos a falar do STAI, estamos a falar de um órgão que depende do Ministério da Administração Estatal. E sabemos que quem governa em Moçambique é o Partido Frelimo, que é parte das eleições. Portanto, não podemos dizer aqui, não estamos a falar de partido. Não. O STAI depende do Ministério da Administração Estatal. E o ministro da Administração Estatal é indicado pelo Partido Frelimo, de acordo com essa planta. Tudo o que se faz no STAI tem que ser adjudicado ao Ministério e o que se faz ao Ministério ao Partido Frelimo. E é por isso que há uma necessidade urgente e premente de a população de Nampula punir esses infratores, esses fraudulentos, votando em Carlos Saíde, que pode resolver essas questões. Temos muito pouco tempo, temos de passar para outro tema, vou pedir que faça uma análise rápida com relação a estas irregularidades, portanto, detectadas pelos dois partidos da oposição, que tem que ver com esta falta de transparência no processo de seleção de agentes de educação eleitoral. Bom, permita que, antes complete a ideia do colega que me antecedeu, o Rungano, na verdade, que se diga que aquilo que é o secretariado técnico da administração eleitoral, aqueles técnicos que proviram da administração estatal, todos representam o Partido Frelimo. Todos aqueles técnicos, cerca de 95%, têm cartões de membro do Partido Frelimo. Todos aqueles cartões. Portanto, a única novidade ali são aqueles técnicos que foram via partido, que são em menos de 4 ou 5, por causa do Estado Central, e o resto é Frelimo, desde o diretor-geral, o diretor NAIF, até lá embaixo. São membros do Partido Frelimo. Esse candidato da Frelimo em Nampula era o diretor da Assembleia Provincial, que era suposto ser partidário. Sim. Mas estamos a descobrir agora que, afinal, este diretor... Então, termina o seu fio de pensamento. Portanto, para passarmos não então... Não podemos nos enganar. O STAI é um departamento do Partido Frelimo. Agora, repare para a peça que passou agora da cidade de Quelimane, em que o diretor da cidade de Quelimane diz que para aqueles, ele formação de júris. O que ele fez? Parecia que era a inteligência dele, mas revelou que estamos atentos. Ele forma um júri em que tem lá os técnicos que vieram dos partidos políticos, incluindo a Frelimo, que formaram um júri. E ele forma o seu júri, com todos os elementos que ele controla, que fazem parte do STAI que vem do Partido Frelimo. Ele faz o tal júri. E olha, diz que atende àqueles que chegaram atrasados. Ora, vejam, onde já houve isso? Um júri para atender os atrasados, onde há cerca de 600 concorrentes para 30 vagas. Revela a partida que ele formou aquele júri não existiu. Apenas era um júri oficial para receber as listas que vieram do comitê da cidade. Exato. Em outras palavras, nós queremos dizer que temos sido acusados de responsabilidade, mas desta vez estamos atentos a todos os passos que estão a ser dados. Nós queremos pedir que o STAI possa realizar eleições livres, justas e transparentes, tal que o país volte à normalidade. Nós queremos sabemos que estão sendo impingidos, sabemos que
o partido que é simplesmente, mas estamos a pedir para que o país volte à normalidade. Está a querer dizer que a Renamo poderá atacar caso... Não estamos a falar de atacar, não está em caso disso. O que nós estamos a dizer é denunciar, escancarar os erros, escancarar as falhas. Não estamos a falar de ataque nenhum, ninguém está aqui para pegar bazuca, nem faz parte, isso já é história. O que nós estamos a dizer é denunciar em tempo oportuno todas as manobras. Exato. E descredibilizar, como estamos a dizer, descredibilizar que este STAI não funciona porque é partidário, tem interesses políticos partidários. O que nós queremos é que as eleições sejam realizadas pelos partidos políticos, porque este STAI já provou. Uma das imagens é essa, a peça que nós vimos, do diretor do STAI de Quelimane, forma um júri para os atrasados. Onde é que se permite isso? Exato. Aliás, a UEM está a realizar exames agora de admissão. A todos os atrasados, a partida, são excluídos. Onde é que ele aprender que um atrasado tem um direito igual ao outro? A partida, está-se visto que ele vai atender a lista que vem do Comitê da Cidade. Exato. Dr. Gundana, muito rapidamente gostava que analisasse esta outra denúncia, desta vez na província da Zambésia e dos dois partidos da oposição. Sim, primeiro é triste porque de facto o diretor Lácio, o diretor do STAI, ele condenou-se a si mesmo, né? Porque ele não faz parte do primeiro júri, que era o júri que devia analisar aquelas pessoas que vieram no tempo normal. E ele forma num segundo júri do qual ele lidera para tratamentos especiais. A partir dali... Dos atrasados. Esses tratamentos especiais dos atrasados, que são tratamentos especiais. Então, estes não passaram pelo júri, passaram por um júri que não era oficial, que ele criou para dizer que nós fomos um júri. Quer dizer, essas questões não podiam acontecer. Eu acho que se ele até tivesse dito, se aquele júri primeiro já tinha terminado o serviço, estava em condições de voltar até para esses atrasados e poder trabalhar com eles. Por que tinha que haver um segundo júri para pessoas que ele acha atrasado? Eu penso que ele já disse aos próprios partidos que cometeu-se um erro e que esse erro deve ser corrigido a partir dali, para que o processo, de facto, as eleições em vários países trazem conflitos, desconfianças, e o nosso país não precisaria de voltar a fazer. E os órgãos eleitorais não podem ser os autores materiais nem morais de eu fazer isso. Eu penso que as pessoas que passaram pelas mãos daquele senhor que falou ali, que é um júri clandestino, essas pessoas praticamente deviam ser excluídos. Infelizmente, se foram apontados, se os partidos conseguiram, através de seus técnicos, identificar essas pessoas, então que se faça a correção. Exato. Vamos então passar para outro tema, mas dentro destas eleições intercalares em Nampula, vamos analisar este arranque das eleições e vamos também poder analisar o manifesto de cada partido que está a participar desta intercalar em Nampula. Dr. Ronguana, vamos primeiro analisar de uma forma geral o arranque desta campanha. Portanto, percebemos que há uma certa passividade e há um certo clima de muita paz e cordialidade e não há muito conflito. Sem dúvida nenhuma, e para mim o que me impressionou é este ambiente ordeiro de festa da campanha, mas também a forma brilhante, como já dizia, como esta campanha está a mostrar que algumas alegações eram falsas, porque de fato, se olharmos a moldura humana que acompanhou a abertura da campanha por parte do MDM e lembrarmos tudo o que se dizia, é caso para dizer, sim senhor, o MDM está, de fato, Nampula está com o MDM e olhando também para outros partidos, percebemos, pronto, há um e outro que apoia este e aquele partido e é muito bom, mas para mim o que me marcou de forma muito feliz é de fato ver que
até augurava-se que não, as pessoas de Nampula estão zangadas com o MDM, mas os factos, como se diz que os factos não mostram, é que efetivamente uma grande moldura humana, muitos nampulenses mostraram o seu interesse, a sua alegria, o seu acolhimento a um projeto político que, aliás, nem é novo, porque é preciso lembrar que enquanto nós temos esse projeto que a Renamo traz, que é novo, o projeto que a Frelimo traz, que é novo, o projeto do MDM é aquele que está a ser implementado. É preciso dizer também que o próprio Carlos Said, que é o candidato do MDM, foi vereador do transporte no tempo da Morano, primeiro vereador do transporte, portanto é a cabeça que arquitetou toda aquela ideia de permitir que Nampula tivesse... Vamos dissociar um bocadinho esta campanha com propaganda política. Vou pedir mais uma vez que façam um esforço para se distanciar a palavra nesta questão. Já vou então pedir a sua opinião, Dr. Magomice, com relação ao arranque desta campanha, que foi, em princípio, está a ser ordeira. Bom, o arranque, o início desta campanha revela mais uma vez o nível de educação, o nível de maturidade em que os moçambicanos, de forma particular os munícipes de Nampula, estão, no entanto que o conhecimento e o domínio dos atos e fatos políticos, a forma como a campanha ou a caravana da Renamo está organizada, que parece tímida, mas é tipo de organização e projeção que foi feita para que assim seja. E tendo em conta também as características das campanhas políticas, em que tem uma característica de ascensão, começou muito bem, uma boa educação cívica, no entanto que os membros do partido, aliás, se nos lembramos, houve um cruzamento, acho que foi ontem, entre duas caravanas, em que a nossa caravana foi altamente cautelosa, em que fez tudo para que houvesse um cruzamento saudável, cuidadoso, para que a expressão de festa, a expressão de convivência, a expressão de, acima de tudo, irmandade e desejo de construir uma coabitação política pudesse ser. E estamos de parabéns também. Os candidatos, sobretudo o da Renamo, teve uma agenda que, para além do lançamento da campanha como tal, fez também o lançamento do manifesto. E quanto a isso, revela aqui uma grande Vamos analisar esta questão do manifesto eleitoral daqui a pouco, o Dr. Gundane. Como é que analisa este arranque das eleições intercalares em Nampula? Da campanha, neste caso. Bem, eu penso que todos os partidos e concorrentes entraram, cada um, de facto, com a sua estratégia. O importante aqui, para mim, é que todos conseguiram arrancar no tempo previsto. E não tivemos, eu tenho estado em contato com vários amigos meus que estão lá, também não vi incidentes que colocassem em causa confrontos entre caravanas, mesmo a mensagem que cada candidato está a trazer não é de insultos, palavrões contra os colegas. Eu estava a ver aqui o Dr. Rungwana dizer que, de facto, estão na continuidade. De facto, os problemas estão a ser apresentados para os demais candidatos de Nampula, até para o próprio candidato do MDM, são problemas do município de Nampula, do qual o próprio MDM está a governar. Então, significa que, apesar de governar, ao longo do tempo, já faltava pouco, era o último ano do mandato do falecido Amorani, os problemas da urbe, Nampula, elas ainda persistem e ainda existem, por isso todos os candidatos têm alguma coisa a dizer no município. Isto é coisa do processo democrático. Ninguém consegue terminar tudo. É preciso acreditar que, se fosse assim, ninguém concorria mais, porque os problemas teriam acabado. Exato. Então, se todos estão a concorrer, é porque alguma coisa precisa de ser resolvida dentro do município, independentemente de darem continuidade ou não, até porque eu estava a perceber
a alocução do próprio candidato do MDM, tanto da Frelimo como da RNAM, apontam para quais coisas que todos sabem que elas estão lá. Então, esperamos de facto que continuem a falar para os munícipes e que continuem a pedir o seu voto, e que todos saibam que tem um espaço e caberá a última instância ao cidadão, porque o cidadão naquele dia está sozinho naquela cabine, pode ter falado tudo que tu falaste, mas no fim do dia ele entra sozinho naquela cabine, decide sozinho naquela cabine. Então não importa muito, muitas das vezes, até o uso da camiseta, mas no fim do dia a consciência do indivíduo é que o impera. O que importa é que todos percebam os manifestos e busquem, de facto, a continuar na tranquilidade e na paz que aquela campanha possa dar. Doutora Ronguana, há aqui um aspecto que se deve analisar, que tem a ver com o manifesto eleitoral de quase todos os partidos que fazem naturalmente as suas promessas. A Frelimo, por exemplo, promete água, saneamento, a promoção de emprego, associativismo e produção, etc. O MDM também diz, em princípio, que vai dar continuidade ao que o presidente assassinado fez e também dá outra perspectiva do que vai fazer no município de Nampula, como alargar os serviços de saúde, a educação e melhorar o saneamento e promover, portanto, o emprego. A RNAM também tem mais ou menos esta posição. Mas o que se deve analisar aqui é o tempo em que o manifesto destes três partidos terão, porque já em outubro nós teremos a eleição, as eleições das Assembleias, exatamente. E dos presidentes dos conselhos municipais. Exatamente. E isso neste caso, deixa um bocadinho a desejar, porque os partidos que estão a concorrer a intercalar não terão tempo suficiente para até outubro realizarem estas promessas todas que estão a ser feitas aqui no manifesto, porque em outubro teremos outras eleições e vai haver concorrentes e sairá um vencedor. Não há aqui um excesso... Sobretudo os novos, não é? Porque nós temos aqui os novos, que é a Frelimo e a RNAM, que efetivamente não governam Nampula. E temos aquele que governa, que é o MDM. Portanto, estamos a dizer que a vantagem que o MDM tem, sobretudo o Carlos Said como candidato, é que não está a apresentar planos, não está a fazer futurismo, está a dizer que não, o que nós fizemos até hoje é aqui, porque é preciso lembrar e repisar que quem governa Nampula é efetivamente o MDM até hoje. Portanto, quando diz, por exemplo, a questão dos transportes, o Carlos Said foi um dos cabecilhas com a Moran, que arquitetou esta nova roupagem. Lembra-se que Nampula nunca soube o que é transporte público, portanto, é para continuarmos esta política. Quando nós estamos a falar de dar uma nova, em termos de, portanto, de saneamento básico, em termos de estética da cidade, é preciso, há jardins novos, muitos espaços verdes foram criados, e isso foi o MDM. Portanto, parece-me que, se considerarmos que efetivamente os manifestos falam um pouco do mesmo, mas existe aquele que tem provas dadas, porque esteve já neste projeto. Mas com relação ao tempo, o tempo não será suficiente para que sejam materializadas todas estas questões? Para começar um novo projeto, claro que não é possível. Agora, para terminar, é óbvio que é possível, porque quando se pensou em 5 anos, era exatamente para continuar com este projeto. E parece, até olhando porque também preciso ver a coerência com que cada candidato apresenta o seu manifesto, o conhecimento. Vou pedir a sua opinião com relação a esta questão, que tem a ver com o tempo. Ou seja, há muita promessa, mas temos poucos meses para materializar este desejo dos concorrentes. Olha, é assim, primeiro permita que faça aqui uma correção.
Na verdade, quando se diz que o colega, quando fala muito do candidato do seu partido, Carlos Said, é preciso dizer que aquele concorrente não tem nada a ver com o Amurano. Aquele foi um vereador expulso de transporte por Amurano. Daqueles que foram expulsos por Amurano, por ter cometido infrações que aqui não vamos dizer, aquele faz parte dos expulsos por Amurano. Portanto, aquele que era dos transportes. Não tem nada a ver com o Amurano. Pensou em primeira mão a questão dos transportes. Segundo. A continuar, fica claro que o Amurano já não estava no MDM. Portanto, eu não estou a ver qual é a obra que... Você era membro da Comissão Política até a sua Não estou a ver qual é a obra que vai continuar. Agora, em relação ao que diz a nação, é preciso perceber que este presidente a ser eleito terá 12 meses. O seu mandato vai até a tomada de posse do novo presidente a ser eleito em outubro. Portanto, tem aqui cerca de 12 meses completos para ele trabalhar. E em 12 meses é possível fazer alguma coisa que possa mudar a cara ou a situação da vida dos municípios de Nampula. Falamos aqui, eu vou lhe dar um exemplo. É possível muito bem pavimentar uma rua. É possível fazer um furo de água para abastecer uma população num determinado raio. É possível aqui organizar uma lixeira. É possível aqui fazer um campo de futebol num bairro. Quer dizer, o tempo que está aqui, que nos resta, é suficiente para que o candidato mostre credenciais, para que em outubro possa assim renovar. Ou seja, será um termômetro para... De tal forma que o candidato de Renamo, ao conceber o seu manifesto, teve em conta estas adversidades todas, sobretudo o tempo, porque em termos efetivos, o tempo que ele tem para mostrar são cerca de 5, 6 meses. E todo o manifesto foi feito de forma simplista, pragmático, realizável e adequado ao município de Nampula. Exatamente. Neste caso, para que assim possa assim ser realizado. Dr. Gundana, vai dar muito bem para que o candidato de Renamo a ser eleito possa realizar é complicado, é mesmo complicado dissociarmos esta questão partidária com o debate, mas, Dr. Gundana, dá tempo dos partidos, ou seja, do partido que for eleito, do candidato que for eleito, materializar o seu manifesto em pouco tempo? Ou estamos perante um exagero do próprio manifesto? Em regra geral, nas ciências políticas, a análise de uma governação são 90 dias. Então, todos os candidatos estão cientes de que no espaço de 100 dias eles vão apresentar algum resultado. Eu penso que um ano vão apresentar algum resultado. Sim. Agora, se nós partimos do princípio de que aquele que está a governar tem mais vantagem, então os senhores políticos esqueçam de fazerem a política, porque alguém que está a governar vai ter que ganhar sempre porque já tem um caminho andado. Num caso em que o resultado é este, é que a continuidade, ela não pode ser um sinônimo de fazer melhores. É possível que aqueles que vierem também farão melhor. É possível acreditar que todos têm um espaço para fazer. Não é porque nós já o fizemos, somos os bons para fazer. Faltam 6 meses. Não, esse é o problema agora. Este é o problema. O candidato que está a vir aí tem suas ideias, embora que ele esteja no pacote de um partido que esteja a governar. Neste mesmo painel, alguns anos atrás, nós falávamos isso quando o presidente Nussi dizia ele era o candidato da continuidade. E nós dizíamos continuidade na desgraça e nós fomos faltar na desgraça. Então as coisas são assim. Eu acredito que é possível que os partidos, aquele que ganhar Nampula, tanto a Renamo como os outros partidos, o MDM ou a Frelimo, ou aqueles que estão a trabalhar durante os próximos 13 dias
da campanha eleitoral, vão convencer as pessoas e as pessoas o votarem. O que nós queremos é que o candidato a ser votado e faça alguma diferença. Eu acredito que mesmo aquele que ser da continuidade terá que fazer a diferença, senão vai se manter na sombra do Amurana e também não estará a fazer muito. É preciso que ele demonstre que ele tem mais uma pouco mais. Não tem nada a ver com a Amurana. Então, as coisas são assim. Agora, o que está a acontecer também, eu acho que o próprio MDM não pode ouvir o candidato a se cingir muito na sombra do falecido. Foi vereador de transporte. Sim, a área dos transportes é aquela que não é o problema. Hoje, que transporte temos em Nampula? Os carros nunca houve. Não, mas esse sempre tem um princípio. Novo e inolvidável. Sempre tem que existir um princípio. Hoje ele trouxe transporte, os outros vão trazer coisas que não são transporte. O que importa é que o país entre no benefício e que as democracias, a sucessão das governações traz consigo esses ganhos para a sociedade. Esperamos então que estas eleições intercalares em Nampula sejam justas, livres e transparentes. Vamos ao nosso último tema da noite. Vamos falar de Angola. O presidente João Lourenço deu pela primeira vez em toda a história daquele país uma conferência de imprensa onde mais de 100 jornalistas entre nacionais e estrangeiros tiveram a oportunidade de fazer as suas questões diretamente ao presidente. E esta situação leva-nos a crer que o presidente João Lourenço está mesmo disposto a trazer mudanças para Angola. Eu vou começar por si, Dr. Ronguana. Como é que olha para esta abertura do chefe de Estado de Angola? Eu penso que é uma nova esperança, de fato, para a África. Não? Primeiro, seria risível quando estamos a falar de um país em que, em 40 anos de independência, um presidente dá uma conferência de imprensa nos termos em que está a se falar pela primeira vez. Isso já é uma vergonha para a África. Mas vale a pena porque estamos a ter um presidente que efetivamente falou da mudança, está a operar mudança. É preciso lembrar que nós em África estamos cheios de governantes, de candidatos que falam de mudanças, mas depois a gente vê que a montanha pariu o rato. No caso, em apreço, não é verdade, porque estão a acontecer mudanças efetivas. É preciso lembrar que nesta mesma conferência de imprensa foi feita uma pergunta que penso que é essencial, que é o alargamento, por exemplo, da Rádio Eclésia, a Rádio da Igreja, que não emitia para todo o país. Não, estamos aqui não só para defender a liberdade da imprensa, mas para promover. E falou assim, promovendo essa liberdade, ao permitir que o jornalista pudessem fazer esta e aquela pergunta. Eu penso que está de parabéns o povo angolano, está de parabéns a Angola, porque sabe que a Angola sempre quis liderar a África, colocar-se na dianteira e, efetivamente, pelos passos que estamos a acompanhar nesta nova governação, vemos que Angola está a posicionar, de fato, na liderança, na dianteira da promoção, da democracia, da abertura, e eu penso que está de parabéns o povo angolano. É verdade que muitas outras mudanças devem ser ainda feitas, mas o fato de ter tido este presidente a coragem de fazer coisas novas, coisas que nunca antes vistas, eu penso que está a se situar na dianteira dos líderes africanos, naquilo que todos nós sonhamos, é que uma eleição tem de gerar, de fato, efeitos. Exato. E nós estamos a assistir, sobretudo neste aspecto da abertura da imprensa. Isso está de parabéns a Angola. Engenheiro Magomice, estamos a perceber, o presidente angolano dá a entender que está a dissociar a imagem que se tinha antes de que seria um presidente subordinado ao então presidente José Eduardo dos Santos. Muito obrigado. Bom, eu acho que comentar um caso deste é um pouco difícil, tendo em conta o respeito que devemos nas relações entre Estados e, sobretudo,
o nível também de relação que existe entre Moçambique e Angola, somos todos dos polos, mas numa observação geral e análise política, podíamos perceber que Angola foi sendo governada numa forma de ser e estar por ex-presidente José Eduardo dos Santos, que tinha a sua forma de estar e ser. É verdade que este esteve sempre próximo à oligarquia elitizada de Angola e foi percebendo. Eu acho que ao entrar num governo num país em que esteve quase aproximadamente 40 anos respirando a forma de ser do outro, ele quer aqui demarcar o seu território ou o seu modo de fazer de uma maneira diferente. Lembremos que o presidente José Eduardo dos Santos gostava muito de ostentação, passa a expressão adoração, de aparecer, ser aquele de não é, omnipotência. Ele está a fazer as coisas de uma forma diferente. Há um provérbio que dizemos que no comportamento animal que sempre quando ele chega, demarca o terreno. O que é que faz? Passa a expressão mijando ao redor das árvores, dos obstáculos que ele estiver. Aquela é a demarcação do terreno de que, olha, aqui tem alguém que governa. E eu acho que o presidente atual de Angola também quer marcar a sua forma de estar, desfazendo-se daquela absorção que os atuais, que os angolanos têm, daquilo que o presidente José Eduardo dos Santos. Mas é uma forma de estar que está a transparecer, ou que está a deixar ficar claro que as coisas vão mudar e os angolanos estão a gostar deste jeito de ser do novo presidente. O que o povo quer é que as coisas mudem para o melhor. Se ele faz isso, trazendo mais benefícios para o povo angolano, não trazendo mais benefícios para o MPLA, eu acho que ele está a fazer bem, porque a maior parte dos nossos problemas, ou dos nossos governantes, é ver mais a questão partidária que a questão da população como está. Se ele faz isso, e o que está a transparecer, esperamos também que, mesmo nas nomeações e exonerações que faz, não faça no sentido de substituir uma oligarquia por outra oligarquia, e está a trazer aos angolanos na sua forma diversificada. Eu acho que faz muito bem. E quanto a isso, podemos encorajar que ele demarque, na verdade, o seu terreno. Eu gosto muito, tenho estado a acompanhar, por exemplo, agora, a questão dos dinheiros dos angolanos que estão fora do país. Ele está a dar um tempo para que todo o dinheiro volte a Angola. Isso é um bom sinal, porque ele quer que aquele dinheiro que é dos angolanos possa servir aos bancos angolanos e, por conseguinte, aos próprios angolanos. Exato. São sinais positivos que algumas lideranças africanas deviam começar a aprender e a sua maneira ir fazendo nos seus países. Nos seus países. Quanto a isso, é de apreciar 100 dias e ele está a dar bons sinais. Bons exemplos. Apesar de que não há governação perfeita, né? Há sempre sinais também de alguma arrogância, de alguma tendência também à aquisição de uma posição mais omni também, que tanto transparece, que é típico das oligarquias maquiavélicas que derivam do marxismo-leninismo, né? E tal que esperemos que ele encontre, tenha coragem, na verdade, para se dissociar desse maquiavelismo baseado em marxismo-leninismo, em que as minorias sempre são protegidas em detrimento das maiorias. Exato. Dr. Gundana, como é que olha para esta conferência de imprensa concedida pelo presidente angolano? Eu penso que, de facto, quebrou o gelo, isso já é bom. Apesar de que os próprios jornalistas, as rádios reclamaram, porque parece que a assessoria indigitou alguns da confiança para fazer as perguntas e os outros foram excluídos de o fazer, mas isso é assim, esperamos que é o início, acredito que o presidente se acompanhou de que os seus assessores tomaram esse tipo de decisão, poderá corrigir. Ainda bem pouco tempo estamos a receber a notícia de que acaba de exonerar o José Filomeno dos Santos do Fundo Soberano,
não é? Que faltava, já tinha anunciado no dia 8. Já tinha anunciado nesta conferência de imprensa e de que... no seu lugar nomeou Carlos Alberto Lopes. Então, a rescisão do contrato com a SEMBA, onde os filhos do presidente anterior gastava-se muito dinheiro do Estado para isso, é claro que essas medidas todas demonstram de que quem chega com, apesar de ser o candidato do mesmo partido, ele está a chegar com a sua forma de estar, quer demonstrar alguma diferença com o anterior presidente, e ele sabe que não vai poder, o MPLA não vai poder permitir que João Lourenço seja um presidente eterno, poderá ter mandatos já específicos de acordo com as questões democráticas, acredito que não vai ser um candidato para sempre do MPLA. Ele quer deixar a sua marca neste pouco tempo. Claro que uma das coisas que ele vai ter como batalha agora é o caso do vice-presidente, o caso do julgamento, que ele também está a interferir, que são coisas jurídicas. Esta questão de Angola e Portugal, e que ele pede que o ex-presidente seja julgado em Angola. E ele quer isto. Eu penso que o Presidente da República, ao interferir nas questões judiciárias, pelo menos até ali, acho que ele deveria acautelar-se, apesar de dizer que não, se Portugal nega, está a dizer que nós não temos uma justiça, mas se sabe como procedeu-se o caso dos Belão, os Luartes, né? Esses julgamentos em Angola sempre tiveram uma forma um pouco difícil, e acredita-se que o poder que esse senhor tinha dentro de Angola, com a imunidade que tem, é capaz de que Angola não possa avançar muito. E a ser o próprio Presidente da República a defender o mesmo esta situação, como defendia José Eduardo dos Santos, acaba dando a credibilidade aos juristas de que não, o processo tem que ser julgado em Portugal. Agora, ele está a tomar alguma... Até aqui é o presidente, chama-se o super exonerador, né? Porque já exonerou quase cerca de 300 pessoas por aí. Nesse pouco tempo que ele está no poder, mais de 10 ou 20 na área da defesa que foram mudados, ele exonerou muitos. Mas é a filosofia que ele está trazendo. Esperamos que isso também crie a forma mais leve de estar do Estado angolano. O cidadão angolano tem que começar a se sentir um pouco leve. Vimos alguns angolanos que vieram aqui, convidados, por exemplo, para os da Casa C que estiveram aqui. Vimos que tentam se sentir que é possível caminharem, mas ainda há muito que se fazer. Agora temos o caso do Zimbábue também, que o Morgan Tsvangirai está na situação em que está o atual presidente, praticamente começa a se sentir muito confortável para o processo que lhe avizinha. Então, mas queremos que Angola, a oposição cresça e que, de facto, o Lourenço se sinta que tem uma oposição e que as pessoas não vejam essas atitudes como distanciáveis do MPLA. Não, eles podem mudar a cara, mas não mudam muito o regime, porque quando se trata do bolo, os MPLAs vão ter que comer juntos. Exato. Há uma questão também com relação a este novo presidente angolano, o Dr. Rongoane. Quer-me parecer que há aqui uma confrontação entre o atual presidente e o então presidente José Eduardo dos Santos com relação à liderança do próprio MPLA, porque neste momento José Eduardo dos Santos manda no MPLA, manda no partido MPLA, e há aqui um apelo para que ele efetivamente deixe que o João Lourenço possa assumir também a presidência desse partido. Como é que olha para esta questão? Bom, isto é uma questão interna dos angolanos. O que importa aqui referir, nós temos casos, por exemplo, o caso de Moçambique, em que o novo presidente é presidente da República, é presidente do partido, e não fez mudanças conhecidas e relevantes. Ao contrário, este presidente angolano, porque afinal de contas o partido é uma organização privada, que de fato até ele faz muito bem por não fazer o fincapé disto, porque até ele disse que, olha, eu me rejo pela Constituição da República, enquanto que um partido é por estatutos próprios. Eu penso que a própria lógica da governação vai tornando irrelevante José Eduardo dos Santos, como está
a ser relevante, no sentido de que teve um papel histórico importante que o desempenhou. Agora, de fato, não é presidente da República, há um novo presidente da República que está a ser líder em África, que a fazer mudanças. É preciso lembrar que a democracia também é nova no mundo. E nós temos o caso, por exemplo, do Napoleão, não foi eleito numa democracia, mas que fez mudanças. Portanto, é preciso admitir que há pessoas que podem ser do mesmo partido, que são capazes de fazer mudanças muito mais profundas do que às vezes quando é de um outro partido. Portanto, eu gostaria de parabenizar o presidente angolano pelas mudanças, pela liderança. Portanto, está a colocar Angola onde devia estar, que é na liderança do mundo, liderança de África, que é esta coragem que os angolanos, aliás, demonstraram na luta contra o marxismo, na luta... Pelo menos estamos a ter, dentro da CPLP, dentro, digamos, dos países oficiais da língua portuguesa, os PALOPes, dentro da nossa região, a SADC, um líder que está a fazer história, que está a mostrar que é possível mudar, porque também nós temos que ter em conta isso. Quando estamos a falar de mudança em Moçambique, estamos a falar de um presidente que governou 10 anos, que está a substituir outro que governou 10 anos. Não, aqui estamos a falar de alguém que governou 38 anos, portanto, que praticamente desde a independência marcou de forma indelével o país, e é preciso dar uma nova roupagem. E este presidente, de fato, está a fazer isso. É preciso lembrar que ele nada deve a Zé Eduardo dos Santos, porque ele é um herói também da guerra. Portanto, a história de Angola também se escreveu com o seu nome, e portanto, está a fazer coisas positivas. E nós temos que ser capazes de dizer que, sim, senhor, afinal, em África também é possível ter homens como estes, e é possível ter países que querem mudar. Porque se ele muda, é que há um povo, todo o povo angolano, que o apoia. E nós também temos que entrar no meio diapasão. Engenheiro Magomice, como é que olha para esta questão da liderança do MPLA e portanto, que neste momento o José Eduardo dos Santos ainda é presidente do MPLA, do partido, e há aqui, quer parecer que há aqui uma confrontação, exatamente, uma clivagem entre estas duas figuras que são importantes para Angola. Bom, eu acho que isso faz parte de um processo normal de associação nos partidos africanos. E eu acho que nós moçambicanos tivemos dois exemplos desse. O caso da sucessão do presidente Chissano pelo presidente Guebuza, em que o presidente Chissano manteve a presidência do partido por algum tempo, mas teve que ceder pela pressão do exercício da própria atividade governamental. Também o caso do presidente Guebuza pelo presidente Nunes, que também a todo gosto tentou assegurar, mas a velocidade e a força da tempestade tão forte. Isto vai acontecer em Angola? Isso, mais dia menos dias, o José Eduardo dos Santos vai ter que ceder a presidência do partido ao atual presidente da República. Não faz sentido em cerimônias do partido o presidente da República chegar e esperar que chegue o presidente do partido para... Quer dizer, isso, quer dizer, no mínimo, é ridículo, né? Quer dizer, é ridículo, não se faz perceber muito. Mas também eu queria perceber aqui, queria chamar a atenção para que nós deixemos muito a levar a pensar que há aqui mudanças que são... Porque isso são pedras de xadrez que pertencem ao mesmo jogador. Ele manipula as pedras como quiser. Como dizia o colega Gunnar, concorda bem, que no final do dia o MPLA está junto. Ele tira alguém do MPLA e põe o outro do MPLA que estava à espera. Se nos lembrarmos, na altura da apresentação da candidatura do atual presidente de Angola, passou por Moçambique e chamou a nós outros de malandros. Isso não podemos esquecer. Isso é um maquiavelismo típico destes partidos em que a essência original é marxista. Isso não é muita pomposidade. Eu acho que um colega que pode esquecer que já foi chamado de malandro. Ele está se esquecendo, está a ficar muito alentoso. Mas no leste foram países, eram partidos marxistas, houve mudanças. É possível. É preciso ter muito cuidado. O que ele, na verdade, está a fazer toda a pressão para marcar a forma de estar dele dentro do MPLA para abocanhar o poder. Ele deseja,
perceptível a tendência e o desejo fervoroso do poder. Ele o que está a fazer é toda essa jogada no sentido de assegurar o desenvolvimento permite a expressão das suas raízes dentro do MPLA. E é verdade, concordo bem, que o fato dele vir de uma ala militar e, sobretudo, privilegiada dentro do MPLA, lhe dá mais espaço no sentido de articular e manejar as pedras como bem entender. Daí que, mais cedo, aliás, o mais cedo possível, o presidente Eduardo Santos vai ter que perceber e ceder a presidência. Exato. Mas, de um modo geral, ele está a seguir a linhagem típica dos maquiavélicos, que isso é normal. Doutor Gundana, última questão, como é que olha para esta clivagem entre a presidência do MPLA e a presidência da República? Estamos a falar de duas pessoas que pertencem ao mesmo partido, que se um se deslocar a outro lugar vai ter que submeter a outro. Como é que olha para essa questão? Não, até porque na sua entrevista, quando se colocou a questão da Isabel dos Santos, em resposta ele disse uma coisa simples. Por que as pessoas estão preocupadas com eu tirar aquilo que estava a falar aqui em Macomice? Por que estão preocupados em eu tirar alguém do MPLA para colocar um monte do MPLA? Só se eu estivesse a tirar alguém da oposição, estariam a dizer que está excluído. Mas estou a tirar pessoas da minha casa, estou a colocar pessoas da minha casa. Então, no fim do dia, de facto, ele deu essa resposta claramente. Eu tirei pessoas, as pessoas estão a olhar, por que tirou? E agora foi pegar, no caso dos Marcolinos Mocos e companhias, colocou lá, na Sonangol. Quer dizer, substituiu os quadros do mesmo partido para os cargos que saíram os outros. É aquilo que nós temos visto aqui. Estamos a dizer que Moçambique tem muitos filhos, mas quem vai no IGP, quem vai na Petromol, quem vai nas empresas públicas estatais, são filhos do mesmo partido e que sai um, é demitido da eletricidade e é mandado para a MCL. Sai da MCL, vai mandado para a Vodacom. Não se esqueça que em Angola houve pessoas da UNITA que estiveram no governo. Aliás, neste governo mesmo, houve aquele deputado dissidente da UNITA que foi colocado. Portanto, eu penso que temos que olhar o caso angolano. Não, mas o que estou a responder aqui é que ele estava a colocar clivagem. Estamos a dizer que não há nesse momento clivagem, porque o Eduardo Santos disse que em 2018 deixava a presidência do partido. Em 2018 estamos em janeiro. O que estamos à espera de que em 2018, de facto, ele deixe o poder da presidência do partido para aquele que está a governar. Agora, isto de facto é dentro do próprio partido. Aquilo que o presidente apresentou é que estão bem. Agora, os rumores, porque ele tirou a Semba, que está os filhos do presidente, tirou a Isabel, tirou agora o José Filomeno, que estava no Fundo Soberano. Isto é estilo vingança. Ele diz que não é vingança, está a repor a casa. Ele disse a impunidade acaba, o esbanjamento acaba. É preciso que as pessoas renovem os contratos de acordo com a situação do país. Aliás, na questão do aumento salarial para os funcionários públicos, que é uma das questões que foi colocado, ele categoricamente diz que não tinha dinheiro. Mas os que vivem em Angola e analisam o dia a dia em Angola, diz que é possível trabalhar se perceber que há possibilidade de aumentar o valor aos funcionários públicos. Ele agora está a tentar cortar as gorduras que eram esbanjadas em contratos familiares que possam trazer isto para o tesouro do próprio Estado no fim do dia para que se distribua para os outros. Agora, claramente que ele vai precisar de ter ao MPLA sempre unido no fim do dia, isto ele vai fazer, porque essas pessoas vão ser chamboqueadas ao público, mas nos encontros familiares vai-se sempre apalpar as coisas, dizer, irmãos, estamos juntos, vamos trabalhar, porque se nós fizermos isso para lá e fizermos para cá, vamos deixar o poder e no dia seguinte seremos todos na rua. Eu acho que é essa a questão. A última questão é que, Dr. Ronguan, esta conferência mostra que é possível que isso possa acontecer até em Moçambique. Ou seja, que o Presidente da República pode perfeitamente também se dispor a
a ir para uma televisão e fazer uma confrontação com um candidato da oposição nas eleições, como acontece na Europa, por exemplo, e que o Presidente também pôde discutir as suas opiniões. Exatamente, sim, com jornalistas, com pessoas assim, cara a cara, tete a tete, e que não é coisa de outro mundo. E eu penso que o mais interessante no caso angolano é que não estamos aqui a tratar de mudanças extraterrestres, estamos a falar de mudanças para aquilo que é expectável, para aquilo que devia ser para uma sociedade civilizada. É preciso reconhecer que Angola tem um desenvolvimento superior ao de Moçambique, pelo menos olhando para o orçamento, já tem uma cultura universitária muito grande. É preciso lembrar que Angola está no Atlântico, não é? E quando estamos a falar do Atlântico, estamos a falar do eixo África, América e Europa, que é de fato o eixo da democracia. Não é? É um pouco diferente. Quando estamos a falar de Moçambique, estamos no Oriente, em que temos mais ditaduras e outras formas de governação. Portanto, e muitos angolanos estiveram na Europa e ainda estão na Europa. E há um contato muito grande de Angola com o Brasil, de Angola com Portugal, com muitos países europeus, mesmo a liderança das oposições em Angola, concretamente. Então, é preciso lembrar que estamos a falar de pessoas que viveram muito tempo na Europa, portanto, em contextos democráticos. Portanto, eu acredito que Angola está em condições de muito rapidamente entrar na democracia real do que Moçambique. E há um outro fator que é preciso lembrar, que existem elites econômicas consolidadas em Angola que podem perfeitamente sobreviver já fora do quadro partidário. Falamos de Isabel dos Santos. Ou seja, o império que ela construiu já não precisa claramente do apoio de um governo para sobreviver. E este quadro todo faz-nos pensar que Angola vai entrar na democratização plena se este presidente faz isto. É por vontade, mas quer também há um contexto de pressão inadiável, que apenas ele abriu as portas para aquilo que era expectável, aquilo que era para acontecer. Portanto, eu tenho muita fé no caso angolano, quero exortar e apoiar este presidente, apoiar a sociedade angolana, que de fato está a nos mostrar algo novo, que é possível. Exato. Nós, Estamos em pouco tempo, dar um passo, andar para frente. E é isso que nós gostamos de minuto, Engenheiro Magomice, exemplos que Moçambique pode tirar desta decisão do presidente angolano. 1 minuto. Bom, exemplos, não sei se seriam tantos, como eu disse, porque as origens do MPLA e as origens da Frelimo, em termos de essência, são os mesmos. E eu quero concordar que esses partidos estão sincronizados. Portanto, o que pode aqui mudar são as características de cada presidente. Cada um tem a sua forma de ser, mas em termos de essência, MPLA, Frelimo, ZANU-PF... Ou seja, isso pode acontecer em Moçambique? Bom, isso depende muito da forma como o líder quer. Exato. Por exemplo, aqui também podemos ver aqui, só do presidente Guebuzi para o presidente Nyusi, é preciso perceber, há uma diferença na forma de como as coisas são feitas, mas as coisas feitas são as mesmas. Exato. O que eu digo, todos podem pôr o fato azul, mas a forma como usam esse fato é que é diferente. Exato. Na essência são iguais. Exato. Dr. Gundara, estamos com muito pouco tempo, rapidamente, infelizmente vou dar 30 segundos. Como é que olha para que exemplos o Moçambique pode tirar desta decisão do presidente angolano? Eu penso que é fácil. A primeira coisa, neste momento Moçambique já perdeu muito, porque o nosso presidente chegou antes do que o Lourenço, mas ele tem ainda a possibilidade de correção de várias coisas. Infelizmente não está a fazer igual, porque hoje, por exemplo, temos as exonerações e nomeações totalmente contrárias àquilo que é a expectativa da própria nação. A questão de inclusão que o colega estava a falar, do regional, mas a realidade é que o presidente neste momento já não vai há muito tempo, apesar de tem ainda 1 ano e pouco, segundo, para tomar decisões, podia tomá-las,
E este é um bom exemplo, de facto. Esperamos que o Lourenço, nos próximos 4 anos, de facto, demonstre essa pujança, porque nos primeiros 100 dias está a demonstrar de que é possível mudar pessoas, mas trocar as pedras da mesma casa, levar o mais novo para a casa 1, levar o mais primeiro para a casa 2. Mas são medidas que o Zé Eduardo Santos nunca as tomou, apenas colocou os seus filhos, os demais, próximo de si no poder, e nunca se abriu para a nação, e esse se abriu. Esperamos que o presidente Nussi, de facto, a questão de debates dos candidatos, isso já se discutiu muito, era no bom, porque nós temos o problema aqui, a maioria dos presidentes da oposição, eu lembro, por exemplo, em Moçambique, o presidente Djakama, uma vez que já esteve na Politécnica, era ISPO, para defender porque tinha dito que não havia intelectuais em Moçambique. Então é preciso que hoje as universidades e as televisões convidem os candidatos. Hoje estamos com o intercalagem na Nampula. Gostaríamos de ver as televisões a chamar os candidatos lá a discutirem os seus processos. Isso é... Exatamente. Vamos dar por encerrada esta análise. Obrigada pela audiência. Voltamos a ver amanhã às 21h. Boa noite.